Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica e hoje nós vamos para a série de conceitos do Klaus Viana. Vamos falar de oposições. Mas antes de começar a falar em oposições, eu queria te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, a ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos das próximas semanas e a curtir o vídeo aqui embaixo para dizer para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e que ele precisa ser espalhado para mais pessoas. Aproveita o tempo da vinheta para isso, que eu retorno já já. Então vamos lá falar sobre o conceito de oposições a partir do ponto de vista do Klaus Viana. É legal e importante a gente saber que um conceito do Klaus Viana se conecta com o outro de alguma forma e que a gente já estudou presença, articulações, peso, apoios e resistência e agora a gente vai falar então de oposições. O Klaus Viana, ele vai dizer então que duas forças opostas, elas geram um conflito e que é isso que provoca o movimento. Então o movimento está ligado a essa tensão de oposições que acontecem enquanto a gente dança ou enquanto a gente vive aí no nosso dia a dia. Então, uma coisa é a gente pensar a direção ao qual eu vou projetar o meu movimento, né? Então, eu posso ter lá uma direção aonde eu quero chegar com esse meu movimento e eu projeto o movimento para essa direção. Só que quando eu projeto esse movimento para essa direção, existe uma direção oposta, nesse caso o meu ombro aqui embaixo, que está sendo projetado então para esse lado oposto, né? Existe, na verdade, um ponto, né? Vou parar aqui. Existe, na verdade, então, um ponto de oposição que me puxa para esse oposto da direção para a qual meu braço vai. E isso acontece a todo momento na dança. Só que quando a gente pensa somente no ponto em que a gente vai chegar, a gente tem uma dança um pouco menos interessante no sentido da tridimensionalidade, no sentido de pensar essas tensões do corpo. Então, para o Klaus Viana, é bem importante que a gente pense a direção e o seu oposto e tente fazer essas conexões para pensar as linhas que formam o corpo e como isso cria uma potência de tridimensionalidade no movimento enquanto a gente dança. Então, quando a gente pensou resistência, a gente pensava nesse direcionamento e olhava para a musculatura, para o trabalho muscular do corpo e entendia que a gente tinha então a musculatura que nos projetava para uma direção, mas a gente também tinha a musculatura que resiste, né? Os músculos antagonistas. Agora, quando a gente pensa oposição, a gente vai pensar em osso, né? Para onde o meu osso está se projetando e qual é o osso ou a ponta desse osso que está se projetando para o ponto contrário, para o lado contrário. E assim as oposições vão gerando espaço nas articulações. As nossas articulações crescem e a gente encontra esses espaços nas articulações. Existem pontos opostos no nosso corpo que são muito estudados no meio da dança, né? Então, pontos de oposição que já são mais evidentes aí na nossa estrutura corporal e que se estuda muito em exercícios de dança. Então, um deles, por exemplo, é a relação da cabeça-cóccix lá embaixo, né? Então, esse início e fim da coluna, né? Que são dois pontos aí bem fortes de oposição para essa relação do ser humano organizado de maneira ereta. A gente também tem pontos de oposição nas nossas duas escápulas, né? Nessa formação
aqui de cima essa relação escápula-escápula. E a gente tem esses mesmos dois pontos de oposição nos nossos isquios lá embaixo, né, que organizam esse nosso bumbum enquanto a gente dança, que organiza esse nosso quadril enquanto a gente dança. Pensando em isquio também, a gente tem a oposição isquio-calcâneo, que forma ali a estrutura, né, o eixo da nossa perna. Então esse isquio que a gente tem lá em cima e o nosso calcanhar lá embaixo, nosso calcâneo, eles formam essa outra linha de oposição. A gente pode também pensar essa oposição em relação ao nosso ombro ou à nossa escápula e braço, né, que também é a mesma relação isquio-calcâneo lá embaixo. E a gente também tem pontos de oposição que trazem mais de 2 pontos, né, mas que também criam essa mesma lógica de tensão, como é, por exemplo, a nossa cabeça e as nossas 2 escápulas, né? Então pensar esse desenho do triângulo também é algo bem estudado no meio da dança. E aí a gente vai ter diversos outros pontos que a gente poderia estudar a partir dessa organização corporal, a partir da nossa estrutura corporal. Mas isso não significa que são somente esses pontos que são estudados nas oposições, porque a gente estuda também oposições como potência do corpo de fazer movimentos na diagonal, movimentos em torção e que criam oposições diversas aí, né? Podem criar aqui nesse caso que eu estava fazendo, né, do outro lado, mas tudo bem, vou fazer desse lado agora. A gente tem uma oposição aqui da nossa mão que pode chegar até o nosso pé lá embaixo, né? Então pode ser uma oposição da minha mão esquerda com o meu pé esquerdo lá embaixo. Então esse estudo da oposição cria essa tridimensionalidade que dá volume e que dá movimento à nossa dança. É nisso que o Klaus Viana acreditava. E aí a gente termina então o nosso conteúdo de oposições dessa quinta-feira. Até o próximo vídeo no canal. Tchau, tchau!